meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Estamos gravando uma sequência 4, hoje é a última, sobre a chama pode apagar. Falamos sobre a comunhão, pode apagar a chama sem comunhão. Falamos sobre a obediência, sem obediência pode apagar a chama. E ontem nós falamos sobre o ministério, chamado. Chamado precisa de comunhão, precisa de obediência, aí depois vem um chamado de Deus. E nós mencionamos aí João Marcos ontem, Paulo e Barnabé. E hoje nós queremos finalizar sobre sem luta a chama se apaga. Eu quero ler novamente Provérbios capítulo 26, verso 20. O sábio Salomão escreveu, que diz assim, ó: sem lenha o fogo se apagará. Não existe vida cristã sem luta. Não existe. Ninguém conheceu Jesus e não teve uma luta sequer. Eu digo a você que teve várias. É impossível você seguir a verdade sem lutas. Agora, é uma luta gostosa, porque você tem quem está te livrando, que é Jesus Cristo. Você tem agora em quem confiar. Você tem quem te dá esperança. Então, é uma luta diferente. Mas sem luta, a chama se apaga. Sem luta, a gente não cresce na fé. A gente não cresce na espiritualidade. Veja só que interessante, Moisés. Moisés, ele teve tanta luta na vida dele desde que nasceu. Tantas lutas que surgiram na vida de Moisés. Mas Moisés não desistiu. Primeira luta de Moisés, pequenininho, ainda bebê, tentaram matar todos. Mas a mãe e o pai protegeu Moisés. E claro, Deus, a irmã também, Miriam e etc. Deus colocou o próprio inimigo agora para guardar Moisés. Moisés, quando chega aos 40 anos, Deus manda ele para outro lugar, ele sai agora, vai ser treinado no deserto. Agora mais 40 anos, 40 sendo treinado na corte, 40 sendo treinado no deserto. Nesse intervalo aí de 40 anos aí, ele mata um homem. E isso vai pesar lá adiante, depois de mais 40 anos, ele vai lembrar desse homem que ele assassinou. Mas ele vai, conhece sua esposa, casa, e agora tem famílias. Depois de 80 anos, Deus diz para Moisés: volta e liberta meu povo. Aí pesou. Ele diz: mas eu matei um, Senhor. Eles vão lembrar e vão querer me matar. E Deus diz: não, já resolvi. Aí ele diz: mas eu sou gago, Senhor. Eu também vou mandar seu irmão. Ah, Senhor, manda outro. Aí Deus diz: você está recusando minhas ordens. Sem luta, irmãos, a chama se apaga. Moisés resolve voltar depois que Deus fala sério com Moisés. Moisés volta. Primeira coisa que Moisés enfrenta: a luta dentro de si mesmo. Ele olhou para as capacidades que ele tinha e diz: não pode ser eu, é outro. Mas é você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo que Deus está chamando. É você mesmo que Deus está dizendo: vá. É você mesmo que Deus vai usar como instrumento para escrever algo na história de muitas pessoas e também na sua história. É você. Não duvide de Deus. Aquele homem simples, Moisés, conduziu milhões pelo deserto. Primeira luta de Moisés foi contra ele mesmo, contra os medos internos que ele tinha. Você também vai ter essa luta. Sem luta, a chama se apaga. Depois, a segunda luta de Moisés foi contra o faraó. Imagina enfrentar a pessoa mais poderosa que existia na face da terra. Naquela época do império do Egito, enfrentar o homem mais poderoso, Deus diz: vá até ele e diga que vai tirar o meu povo. Mas Deus, eles são escravos de faraó, por isso eu estou mandando você ir lá. A partir de agora Israel não será mais escravo de faraó. Mas Deus, como eu vou fazer algo, fique tranquilo, Moisés. E Moisés resolveu obedecer. Por que Moisés resolveu obedecer? Voltando às 2, 3 mensagens anteriores, ele estava em comunhão com Deus, ele era obediente e agora estava cumprindo o chamado de Deus. Ele não recuou, ele seguiu em frente. Teve os momentos de oscilação, mas ele seguiu em frente. Então, o primeiro medo de Moisés, os medos internos. O segundo, agora ele tinha que enfrentar o próprio faraó. Depois que ele liberta o povo do Egito, caminhando no deserto, tudo tranquilo, tudo em paz, só amor, só alegria? Não. O próprio povo se rebela contra Moisés.
Moisés vai lá libertar o povo, liberta o povo e agora o próprio povo se liberta contra ele. Agora Moisés precisava enfrentar a desobediência do povo, a rebeldia do povo. E ele lutou contra isso. Foi um vencedor, um dos maiores líderes de toda a história. Um dos líderes que eu gosto de estudar e avaliar. Quantas lições eu retiro da liderança de Moisés. Maravilhoso, fantástico. Aprendo muito com isso. Mas olhe, sem luta, a chama se apaga. E elas estarão constantemente no nosso dia a dia, na nossa rotina, tentando nos atrapalhar, tentando nos barrar. Não permita. Siga em frente, confiando somente naquele que te salvou e que te chamou para servir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, por este momento, por mais uma vez, ó Deus, poder gravar mais uma mensagem do Senhor. Abençoa as vidas que assistem e ouvem estas mensagens. Que o Teu nome somente seja glorificado. Que elas possam, ó Deus, ter um alcance longo para a glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.